Alô, boa noite. Alô, boa noite, professor, tudo bem? Tudo? Vamos lá. Vamos lá, professor, já está em cima do horário aqui. O senhor está onde Isso. hoje? Belém do Pará. Ah, tá pertinho daqui, nota 1500. Pertinho. Tá. É. Bom, hoje, professor, temos a 35ª live do ano e o tema é Centro de Referência ao Educador. Então, a palavra Vamos está lá. para o senhor. Ok. Bom, boa noite a todos. Vamos lá, mais uma live, tá? Bom, o que é um centro de referência do educador, né? Muita gente sabe que investir em educação é uma necessidade e que somente através do investimento em educação que você consegue tirar o abismo que nós temos hoje do estado de subdesenvolvido para que a gente possa estar no primeiro mundo nesse processo. Bom, muitos sabem disso, muitos políticos fazem discursos homéricos sobre esse processo, e aí quando nós perguntamos para eles qual é a saída desse mecanismo, aí começa a ter dificuldade de entender uma proposta desse mecanismo. Muitos políticos, ao longo do tempo que a gente conviveu ao longo desse período no processo, muitos querem investir na área de informática. Então teve lá um computador para todos, tablet para todos, uma série de iniciativas desse jeito. Mas mesmo assim nada foi expressivo nesse processo. Tanto isso com escolas particulares como nas escolas públicas. E cada vez mais o abismo vai aumentando e muita gente não tem soluções para esse mecanismo. Só que muitas vezes não é dar mais aula no processo. Agora o governo, talvez esse mês agora, o governo acabou de fazer uma legislação sobre a questão de fazer com que houvesse um tempo integral nas escolas públicas, né? Ótimo. Mas e daí? Né? Cadê o conteúdo? Cadê o material de apoio? Como é que se faz esse processo? Não vai haver dinheiro suficiente para poder bancar isso. Assim como tanto nas escolas públicas e pior nas escolas particulares no processo, muitas vezes nas escolas não tem um laboratório completo de física, química, biologia, astronomia, geologia, coisas parecidas no processo. Por quê? Porque uma que tem um alto custo. E não só isso, muitas vezes falta até professores para esse mecanismo. E aí, cada vez mais a situação vai ficando meio complicado e cada vez mais a aula se torna só teórico e nada se faz nesse mecanismo. Por outro lado, como é que você quer melhorar o nível de ensino, sendo que a carga horária é pouco, o salário que tem disponível para isso também é pouco no processo. Então, com isso, cada vez mais a distância entre o abismo do primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, vai ficando cada vez pior. Mas em relação a isso, o governo fez uma série de legislações nesse processo. Uma das leis foi compromisso de todos para a educação. Além disso, foi feito com que cada escola pública no processo tivesse uma associação de pais e professores, para que pudesse discutir essas soluções e encontrasse mecanismos para melhorar essa situação de ensino. Por outro lado, nas escolas particulares, nesse processo, tem sido preenchido o horário da falta desse processo com aulas de balé, aula de natação, esporte, coisa parecida, mas nada substancial que pudesse realmente influenciar no nível de formação educacional. Por outro lado, também tem uma dificuldade muito grande no poder público que pudesse pagar melhor os professores, encontrar soluções para isso, para premiar os professores que teriam produtividade mais aceitável no processo. Assim como na escola particular, também isso é quase impossível por não ter como pagar esse pessoal. Muitas escolas hoje particulares estão apelando para estagiários no processo, substituindo as escolas, professores nesse mecanismo. Isso é, tanto a escola pública como a escola particular, o nível de qualidade da educação vai diminuindo nesse mecanismo. Consequentemente, como um processo, quem se prejudica é o aluno. E aí a falta de informação adequada, vai levando cada vez mais, distanciando o nosso patamar para poder conseguir o primeiro mundo.
todos os países, para poder chegar no primeiro mundo, investiram numa média de 6 horas aula por dia. 6 horas aula por dia. A nossa média brasileira é 2 horas e meia. Então, alguma coisa vai ter a falha. E a falha é bem clara. Falta de formação, falta de informação, falta de motivação, falta de responsabilidade, falta de tudo. Consequentemente, o nível da qualidade da educação dos alunos que estão se formando nesse processo acaba tendo um problema sério no mercado, acaba não tendo competitividade, acaba não tendo conhecimento suficiente para que possa estar desempenhando melhor o setor educacional. A solução que existe para esse processo, na verdade, não interessa se a educação é primário, fundamental, se é particular ou pública ou universidade. Educação. Então, se nós temos que trabalhar sobre isso, temos que ter uma visão bem clara da responsabilidade de que temos que buscar soluções nesse mecanismo. Não adianta empurrar isso para o governo no processo. O governo está fazendo a sua parte, está fazendo leis, está fazendo uma série de orientação nesse mecanismo. Mas cabe à iniciativa privada e ao mundo acadêmico buscar soluções. Então, nós temos que ter coragem suficiente para buscar métodos de trabalho com que possa fazer com que a educação melhore de qualidade. E não só isso, que tenha realmente informação e conhecimento do que é o setor educacional, para que o pessoal, que os jovens possam com isso se preparar no mercado internacional no processo, ganhar competitividade com outros países. Para isso, acontece que nas escolas públicas existe a associação de pais e professores, já existe esse processo. Nas escolas privadas, no processo, infelizmente, não tem esse tipo de formação. Mas há necessidade que tenha laboratório suficiente para que possa dar aulas práticas. Como cada escola formar isso, montar uma estrutura desse, viabilizar isso, é quase impossível financeiramente no processo, então cabe unir tanto a escola pública como a escola privada no processo e, com isso, montar um centro de referência educador, onde possa treinar os professores, produzir materiais de suporte e apoio, dar aulas complementares nesse mecanismo. Então, quando nós analisamos outras leis, como o caso do balanço socioambiental, que as empresas têm que fazer esse tipo de documentação, para que ela possa ter toda uma vantagem financeira no financiamento, assim como possa participar de concorrência de uma forma mais segura no processo. Se você olhar a norma de contabilidade chamada T15, no item balanço socioambiental, existe 3 pontos para lançar recursos de como a empresa está investindo em educação. Educação para o funcionário, seus dependentes e a comunidade onde atuarem. Assim como também tem a obrigação de fazer educação ambiental no processo. Então, a normatização já prevê esse mecanismo. As associações de pais e professores nas escolas municipais e estaduais são associações que podem desempenhar esse trabalho. Isso é, negociar com as empresas o que nós chamamos de renúncia fiscal, para que com isso seja patrocinado através dela ações para melhorar o ensino. Assim como as empresas têm essa obrigação no processo, existe todo um recurso disponível para isso. A parte educacional da educação pública, existe a verba do Fundeb para isso. Para que possa, com isso, comprar produtos e serviços para melhorar a qualidade de ensino dos professores e das instalações de produção de equipamento para esse material. Então, quando nós fazemos uma análise fria das leis vigentes sobre isso, nós encontramos todo um amparo, um quadro de leis e normas que foram feitas no sentido de que empresas e pessoas físicas e jurídicas podem participar do processo educacional para complementar o que o poder público ou a iniciativa privada das escolas não conseguem fazer. Então, com isso, existe todo um mecanismo já previsto nas legislações que, infelizmente, não está sendo lido, não está sendo cumprido nesse mecanismo. Então, se não há iniciativa privada no qual tem esse tipo de participação, nada impede que professores ou a sociedade civil possa se unir nesse mecanismo e buscar esse tipo de investimento e propor esse tipo de ação.
Então, se nós queremos melhorar a qualidade de ensino, nós queremos melhorar o patamar educacional, reduzir o número de incidências de violência, reduzir a questão do tráfico, reduzir a questão da morte de jovens no processo. Se nós não trabalharmos em cima da educação, procurar investir nesse mecanismo, nós não vamos conseguir nunca ter esse abismo transporte no processo. A transposição desses abismos no processo depende muito mais da iniciativa privada do que do governo ou da empresa em si no processo. Então, por isso que houve o Decreto Federal de Compromisso para Todos pela Educação Básica, no sentido de o governo estimular, através de um decreto, que a sociedade civil se una e faça esse tipo de ação. Mas, infelizmente, esse assunto, dentro do Conselho Municipal de Educação, dentro das secretarias estaduais e municipais de educação, dentro dos diretores das escolas no processo, não existe um consenso sobre isso, nem na escola pública e muito menos na escola particular. Ao mesmo tempo que foi feito isso, também permite que as empresas invistam em educação. Isso é, as empresas de regime de lucro real podem destinar 1,5% do lucro operacional antes das educações, dentro das deduções no processo, isso é do lucro bruto da empresa, 1,5% para educação, ensino, para que possa investir com isso na melhoria da qualidade da educação e do ensino dos seus profissionais, prestadores de serviços, assim como com os seus familiares e dependentes no mecanismo. Então, existe com isso todo um arcabouço legal. O que está faltando é o entendimento através dos gestores das organizações, assim como com políticas públicas de trabalho, para que com isso possa buscar um tempo integral nas escolas, e não só isso, que não fica à mercê apenas de um orçamento municipal ou estadual, e que pode ter a participação da iniciativa privada nesse mecanismo. Então, se nós não trabalharmos com esse prisma, com esse olhar no processo, se nós ficarmos dependentes do Estado para que possa fazer tempo integral, nada vai acontecer. E não só isso, cada vez maior é o abismo que vai surgindo em torno disso. Então, a necessidade de formar esses grupos de trabalho, formar esse tipo de discussões e começar a trabalhar em cima, ou nas escolas públicas, ou nas escolas particulares, e trabalhar o assunto a educação como questão estratégica do processo. Assim como tem que produzir material de apoio local no processo, então o governo federal, através do Fundeb, ela destina esses recursos para essas finalidades. Lógico que isso não é suficiente, mas como tem toda a parte onde os empresários também podem ajudar nesse mecanismo, nós temos que trabalhar em cima desse processo para que com isso possa cada vez mais reduzir o abismo que existe entre a iniciativa privada e o setor governamental nesse mecanismo. Temos que trabalhar a educação como um todo, daí a necessidade de se unir e começar a fazer essa discussão. Muitas escolas que começaram a entender esse processo, alguns começaram a fazer uma espécie de rebelião interna das escolas, mas uma iniciativa muitas vezes precária, onde não tem apoio dos diretores das escolas ou dos próprios professores no processo. Muita gente acha que essa é a intromissão da sociedade civil no método de ensino no processo. Não, não é nada disso. É um direito e é uma obrigação da nossa parte poder ajudar esse mecanismo. O decreto veio para poder sinalizar e levar ao conhecimento de que existe a ferramenta e temos que trabalhar em função disso. Então, o que nós temos hoje de discussão sobre isso é que existem ferramentas legais. O governo disponibilizou recursos da iniciativa privada, já obrigou a montagem de associações para essa finalidade. E a questão é, por que não está sendo aplicado isso? Por que isso não está sendo discutido? Então, o nosso papel do terceiro setor nesse mecanismo é começar a mostrar esse cenário e mostrar formas de fazer com que haja essa interação da sociedade civil e que a educação não é só políticas públicas no processo, e sim responsabilidade de todos nós. Por isso que o decreto fala compromisso de todos pela educação.
Todos nós temos que ter esse compromisso, essa obrigação e esse dever de trabalhar nessa visão desse mecanismo. Então, o que nós estamos mostrando através dessa live é que existe leis que regulamentam esse processo, estimulam esse mecanismo. Nós não estamos sabendo ler, nem interpretar, ou está achando que isso é uma coisa, uma frescura que cabe ao governo implementar. E não é bem esse processo. Nós também, cada um de nós, cada um na sua área, também pode contribuir e deve contribuir como melhorar a educação. Se sua profissão é um pedreiro, não tem problema nenhum. Vamos mostrar o que um pedreiro faz para que possa fazer com que os alunos entendam que existe a categoria profissional e qual é o seu papel, que ferramenta que ele precisa trabalhar no processo. Se você é simplesmente um jardineiro, sem problema nenhum. Não é porque você tenha ou não tenha formação acadêmica no processo, não pode contribuir. Sim, você pode mostrar que através de um jardim bem feito no processo, além de causar uma ótima visual no processo, você está contribuindo com créditos socioambientais no processo. Então, por mais que pareça um assunto simplista, ou às vezes até fora do contexto do processo, mas a linguagem e a modelagem desse processo para mostrar isso para as crianças das escolas e que existe toda essa profissão, existe toda essa função do processo, seria uma forma de levar o conhecimento do pessoal. Então não é simplesmente discutir se vai melhorar o nível de qualidade de ensino, se vão fazer tempo integral, não é só isso. Tem muito mais fundamentos em cima disso, principalmente do ponto de vista da obrigação nossa de como contribuir com a educação. Então, se nossa função é mais simples que seja um pedreiro, que seja um padeiro, que seja um motorista, que seja um guarda no processo, esse tipo de conhecimento, de informação e a participação da sociedade civil abre um diálogo completamente nesse centro. Então, o Centro de Referência Educador não é só para dotar de infraestrutura de laboratório, uma apoteca, um programa de software, bibliotecas completas, não é só para isso, mas sim um ponto de encontro para que possa melhorar o nível educacional da sua comunidade no processo. E esse nível de qualidade no processo não está falando simplesmente de buscar que saia doutores, coisa parecida. Não, é simplesmente de trocar conhecimento. Quais são as informações e conhecimento que eu preciso repassar para que com isso haja menor desgaste do pessoal, haja maior aproveitamento de natureza e seja melhor aproveitado econômico e socialmente. Como equilibrar o ganho de dinheiro com a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental, como buscar cada vez mais soluções mais ousadas no sentido de trazer benefícios não só para a sociedade, mas também como para o setor educacional como um todo no processo. Como inteirar uma faculdade, uma academia, que esteja um centro de universidade, uma universidade, com os cursos infantil, médio e fundamental. Não tem nenhum tipo de barreira no processo, não é porque você está no curso de graduação, no curso superior, no processo, não adianta querer levar certas informações para a criançada que está no curso fundamental, coisa parecida. Não existe isso. Hoje, o nível de absorção, o nível de conhecimento, de possibilidade de conhecimento que a garotada está tendo hoje, com acesso via internet, tem uma velocidade avassaladora no processo. Então, muitas vezes, nós ficamos com um certo preconceituoso no processo e achamos que isso não é assunto para criança ou coisa parecida nesse processo. E aí que tem o engano. Nós temos que ter a coragem de mostrar esse processo, ao mesmo tempo, mostrar que nós somos responsáveis para que haja essa cobrança desse processo. Não só no sentido de ajudar a execução, mas como podemos cobrar? Exemplo, vai. Eu só estou numa região, tem uma região que seja turística, vamos pegar uma região praiana de turismo no processo. Não é necessário que dê curso especial de turismo no processo, mas eu tenho que mostrar para os garotados o que isso significa na economia local, qual a importância de que haja um trabalho consciente, de tal maneira que eu possa
associar a educação com o turismo no processo. Então, com isso, eu posso mostrar com que os alunos tenham conhecimento da função social do turismo no município. Assim como eu posso provocar eventos nesse mecanismo na cidade com que haja maior concentração de especializados em educação, para que isso seja um motivo de evento de turismo de ganho de recursos no processo. Então, a forma que existe de como fazer as contrapartidas, como fazer com que haja essa interface, de nivelar informações e conhecimento, e levar ao maior número de pessoas possível, as possibilidades de trabalho, dessa interação da educação com o mercado no processo, é responsabilidade, sim, nossa, não do governo. O governo já fez a parte dele. Nós não estamos sabendo utilizar isso. Então, um dos pontos-chave do processo de melhoria da educação, o Centro de Referência Educador, é uma estrutura jurídica em forma de uma associação, no qual, com isso, você está abordando a interface que existe entre os diversos tipos de curso, desde curso infantil, fundamental, médio, concurso superior, pós-graduação, especialização, coisa parecida. De tal maneira que o aluno entenda que existe uma trilha a ser seguida, porque não é simplesmente formar na academia e acabou a vida política do processo. Não, a vida pública acadêmica no processo ainda vai continuar por longo espaço de tempo, que com isso você vai poder repassar os conhecimentos. Então, não importa se o conhecimento vai ser passado para uma, duas ou 200 pessoas. Só o fato de você passar por um terceiro no processo já causa um alívio no processo, porque você sabe que em um momento qualquer, aquela pessoa que recebeu uma informação complementar, ela vai repassar para os outros. Então nós temos que ter essa coragem de fazer com que haja esse mecanismo, e aí não importa se é um assunto, 2 assuntos, 10 assuntos do processo. Tem que haver um compromisso de todos. Então, o que propomos no município é leis também adequadas. Então, lei municipal de OES e OCIP, lei municipal de responsabilidade social, assim por diante, uma série de leis que você pode ser criados de tal forma que com isso possa fundamentar, apoiar e criar a base para uma nova educação. Então, esse é o ponto-chave que nós não temos tido esse tipo de iniciativa. Então, existe toda uma legislação, existe toda uma verba para isso, mas, infelizmente, a sociedade civil não se preparou para essa atividade, não tem dado bola nesse sentido. Então, o que nós recomendamos é que haja um conhecimento e que isso seja instrumento para que possa promover a diferença do desenvolvimento chamado econômico e social. E a educação, não importa que tipo de educação. Se o centro de referência educador não é suficiente para atender a demanda local, mas eu posso criar mecanismos em que haja patrocínio nesse processo, de tal maneira que com isso possa melhorar o nível de qualidade. Se nós não fizermos essa tarefa no processo, não é o governo que vai fazer. É muito comum você ouvir no governo, há sempre uma série de desvio de recursos, desvio de caráter no processo, acaba perdendo acervos maravilhosos nesse mecanismo, porque simplesmente negligenciou o mecanismo. Então, temos que tomar bastante cuidado, temos que ter coragem de assumir esse processo e fazer com que haja um entendimento mais coerente sobre o que é o desenvolvimento econômico e social. Então, sem que haja treinamento e capacitação das pessoas no processo, não é simplesmente trazer algum empreendimento na cidade ou coisa parecida que vai resolver. Eu posso até piorar com isso. Então, com isso, eu posso criar uma base de trabalho no qual começa a desperdiçar os esforços e não conseguir o resultado esperado. Então, nesse mecanismo de trabalho, o que nós temos que ter é uma visão bem clara. Qual a nossa responsabilidade no setor educacional? Como é que a gente pode melhorar esse mecanismo? Se hoje tem uma estrutura no processo, como podemos melhorar essa estrutura? Como podemos buscar patrocínios
o acordo. Uma coisa é pedir patrocínio andando com pires na mão, pedindo ajuda das empresas. Outra situação é fazer com que a empresa entenda que há necessidade de investir em educação, que isso vai fazer com que a empresa dessa pessoa, dessa organização, seja conceituada de uma forma que ela possa se apresentar uma empresa de equilíbrio socioambiental. Então, esse tipo de situação ainda temos muito a fazer. O que nós recomendamos é que haja essa interação nesse sentido para que possa discutir melhor a participação da educação dentro da sociedade civil, dentro do seu município. E que com isso possa estar trazendo uma nova opção de negócios. Então, o que nós fazemos é, o que é que nós temos hoje, inicialmente, de instrumentos legais para isso? O que nós temos hoje de instrumentos que nós podemos fazer com que isso seja levado em consideração e possa motivar e estimular com que o setor empresarial participe desse processo? Então, nós temos que fazer essa jornada. Temos que fazer com que haja esse interesse na motivação e a responsabilidade de todos nós. Não importa se a associação nossa é de saúde, educação, de meio ambiente, de tecnologia, do que seja o processo. Nós temos que assumir a responsabilidade que, apesar de toda uma situação que não é função nossa de educação, nós somos uma atividade de saúde, ou nós somos de meio ambiente, tecnologia, o que for, temos que ter em nossa mente como é que nós podemos ajudá-los. Não para você dar a aula, coisa parecida, ou dar o dinheiro no processo. Não. Como é que profissionalmente a sua organização pode contribuir com a sociedade educacional? Como é que você pode contribuir na formação dos alunos que eles entendam que existe esse mecanismo? Então, essa atribuição é responsabilidade de cada um de nós. O decreto que foi feito, o compromisso de todos para a educação básica, é exatamente isso. Não está falando simplesmente em estimular que dê recursos, que a empresa participe no processo. Não. O que está se falando é que temos que assumir compromisso de todos nós de como é que nós podemos ajudar de tal forma que a gente possa estar preconizando se a sua profissão, sua atividade, como é que isso está sendo feito a nível mundial, de tal maneira que você possa situar e como contribuir para que haja uma melhoria no processo. Então, não é apenas recurso financeiro, mas o conhecimento que você tem, como é que você pode disseminar esse assunto. Então, esses mecanismos que eu tenho que trabalhar em cima desse processo para que haja um centro que possa ser uma referência. Então, esse centro de referência, além de ser um lugar de aulas práticas do processo, também pode ser utilizado em instalações como um centro de turismo educacional, para que os finais de semana os pais, os dependentes de professores e o mercado educacional possa estar presente nesses lugares para ter conhecimento do que está sendo a educação. Ao mesmo tempo que esteja fazendo isso, eu posso estimular porque dentro dela crie novas pesquisas, novos produtos e sensibilize isso. Então, com isso, eu posso chamar outros segmentos complementares. Esse tipo de processo ele é completamente diferente do que se faz de uma maneira tradicional, onde simplesmente hoje mecanismo do processo. Só que o problema não é só a participação de estar presente no processo, e sim você tem que levar o seu conhecimento profissional, suas informações de mercado, para que isso seja apresentado e discutido, não importa qual o nível de curso, se é infantil, fundamental, médio, superior, para que haja esse entendimento do processo. A garotada de hoje, em função do advento da informática, da internet no processo, então, através de Waze, uma série de aplicativos no processo, está inundando o mercado de informações e cada vez mais está fazendo com que os jovens acabem tendo dificuldade nas decisões do processo.
Então, assim como existe educação no sentido formal, não existe, que existe todo esse suporte no processo, nós temos que ter a visão de como usar esse mecanismo para que possa ajudar nas ações extracurriculares, assim como nas ações em torno, que pode desenvolver atividades de tal maneira que possa, com isso, mostrar todo o know-how do processo. Um exemplo desse clássico, por exemplo, nós estávamos ontem passeando, né, para jantar na doca de Belém, onde foi aproveitado todo o depósito de docas do processo para transformar em restaurantes nesse mecanismo. Então, nesse processo, por exemplo, houve um aproveitamento de que houve uma estrutura que era um portuário e foi feito todo um trabalho de restauro e foi implantado uma série de restaurantes lá dentro. Então, é um lugar bonito, é um lugar agradável no processo, mas quando você depara com a situação, a gente que tem um pouco de conhecimento da história naval, a navegação no processo, você tem como você puxar na memória ou imaginar algum processo. Mas não existe nada lá que possa estar comprometendo, mostrando o que é a navegação, como é que existe esse processo, como é que foi transformado nisso o processo. Não tem como dar informações educativas no processo. Ali devia ser visitação de escolas, onde tivesse aulas práticas do que seria o transporte, a mobilidade urbana no século passado e como é que isso mudou na influência de hoje. Então poderia ser um baita lugar para poder dar aula prática para o criançado sobre isso. Então, quem é que poderia fazer isso? Não é o órgão público, é a sociedade civil que está interessada com que haja a viabilização disso. Então, se uma empresa terceirizou o processo, está gerenciando esse complexo processo, eu posso utilizar com isso toda a lei de incentivo à cultura, uma série de atividades, e fazer com que haja, através da lei de incentivo de cultura, o restauro dessas unidades e que possa, com isso, ser utilizado para outras finalidades. Então, isso é o papel educacional que eu posso fazer com que levante o que era naquela região no passado, né, pelos seus avós, meus pais, um monte de coisa, e trabalhar em cima disso com um programa de restauro, mas ao mesmo tempo fazer com que as atividades inerentes lá dentro desse processo, ela possa fazer com que seja através de uma associação, eu possa estar misturando gastronomia com turismo, um monte de coisa, e estimulando a vinda de pessoas, não só no sentido de passeio no processo, mas pode estar contribuindo com turismo, educação e uma série de atividades. Então, essa visão que nós temos que ter, que não é para ficar restrito apenas dar recursos para a educação. O que é que na sua atividade que você sabe fazer, pode haver versões no processo que possa ser levado ao conhecimento do público para complementar as ações que o governo consegue da educação, do turismo, da responsabilidade entre as partes. Quando nós falamos que tem responsabilidade socioambiental, no balanço do trabalho sobre isso, muita gente fica surpresa e tipo assim, mas o que eu vou escrever lá? Como é que eu vou fazer isso? É um balanço. Então, você vai pegar dados contábeis que você usou durante o seu período no processo e traduzir isso dentro da responsabilidade socioambiental para que possa mostrar com isso que a organização teve aplicação em esporte, teve a aplicação disso em ações sociais, e não importa o que for participar do processo. Eu devo documentar, devo mensurar esse processo para saber quanto é o custo operacional daquela atividade. De tal maneira que ela também entre como um programa oficial para que o Estado e o município com isso possa estar fazendo a interação, a integração para a melhoria de ensino e a capacidade de desenvolvimento do processo. Então, um dos pontos-chave nisso é exatamente a viabilização de um centro de referência educador como instrumento para poder desenvolver o município. Então, se você fizer esse tipo de visão, você trabalhar em torno desse tipo de orientação no processo,
automaticamente vai fazer com que o nível de qualidade da vida, de custo e de todo um produto que está sendo produzido, produto interno bruto, vai mudar de quadro, vai melhorar, vai trabalhar em cima de soluções alternativas. E isso que nós temos que ter. Então, a recomendação nossa é aprenda a enxergar o que é um centro de referência indicador de um ponto de vista não só acadêmica, mas também do ponto de vista da sociedade civil e de estratégia de negócios. Quantas empresas precisam treinar os seus funcionários? Quantas das empresas precisam estar fazendo todo um programa de recuperação em relação aos créditos ambientais? O que você tem hoje de créditos ambientais na sua propriedade? Você tem produção de algum produto agrícola, você tem todo um trabalho de regressar, restaurar essa parte, de tal maneira que com isso tenha créditos socioambientais a favor, de tal maneira que com isso possa motivar uma corrente de processo para ajudar a educação no processo. Então não é só tem uma parte muito mais conceitual da nossa parte para que a gente possa melhorar a qualidade de ensino. Então, lógico, a gente chama as pessoas no processo, mas a gente pode criar mecanismos de acompanhamento e avaliação e a melhoria constante no processo. Não me importa se a pessoa tem 60 anos, 70 anos, 80 anos, tem coisa para aprender sim. Então, o objetivo do processo não é simplesmente formar o jovem no processo, mas muito mais no sentido de informação, de tal maneira que tanto os jovens como as pessoas idosas possam somar esforço para que haja uma compreensão melhor da educação como instrumento de desenvolvimento. Esse é o ponto-chave da discussão. Então, da nossa parte, em relação a isso, colocamos à disposição a quem interessar, de tal maneira que a gente possa de tal maneira que com isso possa montar centros que sejam referências para a educação. De tal maneira que com isso, assim como existe um centro de referência para a área literalmente do mecânico no processo, pode criar outros processos de trabalho. Então, esse é o estímulo que nós estamos dando, de tal maneira que a responsabilidade da nossa parte nessa participação é fundamental. Então, como eu acabei de falar com vocês, o governo já fez a parte dele. Nós estamos deixando de fazer a nossa parte. Então, com isso, está criando um abismo, e esse abismo cada vez cresce e sem uma solução prática desse processo. E a solução está em nós mesmos. Então, não adianta fazer a crítica e que o governo está deixando de fazer isso, não está dando educação adequada, não tem verba suficiente nesse processo. Então, se nós não unirmos esse mecanismo, se a sociedade, os empresários, os clubes de serviços, o Rotary, mais maçonaria, as associações comerciais, os sindicatos patronais, se o sindicato de trabalhadores não cuidar a questão da educação como um assunto estratégico vital para o processo, nós não vamos sair desse marasmo, porque se esperar com que o governo possa fazer isso, é impossível, e ele já fez a parte dele, que são as leis e as bases do processo. Então, cabe a nós mobilizarmos esse processo. E, da nossa parte, colocamos à disposição que esse tipo de assunto seja sempre em tona no processo e que possa ajudar cada vez mais a criar esse movimento nesse sentido. Então, da nossa parte, só agradecemos a vocês aí. Vamos ver se tem perguntas, tem alguma sugestão, alguma coisa, Elimar? Sim, temos pergunta. Professor, faço uma pergunta, primeiro eu. Com relação às escolas privadas, o nível de ensino lá, o infantil lá e o Fundamental 1, ela pode ter uma associação, né, que vai acobertar isso aí, é isso? Sim. Nas escolas públicas já tem a associação de pais e professores, tá? Então, as particulares que não tem, né? Mas as escolas públicas já têm. Então, basta mobilizar e fazer com que isso seja vitalizado para essa finalidade. Tá? Ok. Professor, tem uma pergunta aqui do Genaro,
Tem alguma lei que ampara uma cobrança da sociedade junto às empresas da localidade? Bom, não existe nenhuma, eu não posso obrigar no processo. Como o balanço socioambiental é um instrumento voluntário no processo, eu posso criar restrições metodológicas para isso. Isso eu posso criar. Então, pode-se criar a lei municipal de responsabilidade socioambiental e posso fazer com que haja esse respeito, que as empresas que têm esse comportamento sejam beneficiadas em seus custos, em suas obras, seus serviços no processo, e as empresas que não adotem isso, seja criada uma espécie de uma Serasa das empresas que sejam antissociais no processo. Então, eu só tenho esse tipo de mecanismo. E não é pela punição que nós podemos garantir, e sim pela premiação de melhor solução do processo que devemos trabalhar. Tá? É cultural já, né, professor? Assim, Tem uma pergunta aqui do Fábio, professor. Educação como chave de desenvolvimento e é o terceiro setor como ferramenta facilitadora desse processo por conta de sua transversalidade de alcance. sim, Ele pergunta, é isso, professor? sim. Porque o assunto do terceiro setor, como a gente sempre fala, ele atinge todo o segmento. Então, não importa qual é a ação, se é atividade de saúde, indústria de produção, se é transporte, se é comércio, o que é. Então, o assunto chamado terceiro setor pode navegar em todo esse trabalho transversalmente e carregando com isso o ponto-chave da educação. Então, como melhorar treinamento, capacitação? Não só a formalidade de uma escola formal, como que seria uma escola que seja com formação de profissionais, que não precisa ser uma escola de ensino médio, técnico, superior no processo, mas como vamos formar profissionais no processo? Esse é um ponto-chave da discussão. Então, a educação não podemos ficar restrito a simplesmente ao ensino formal, mas sim temos que envolver as educações e ensinos informais, de tal maneira que, com isso, a somatória desse processo dê um resultado melhor. Então, temos que ter essa visão bem clara, que não se restringe apenas a cursos formais do processo. Tá? Tem uma pergunta aqui do Genaro, professor. Um grupo de pessoas numa cidade pequena que queiram montar um centro que reúna e valorize a história e a cultura do município. Deveria Sim. contar com quais profissionais para essa ação? Tá, na verdade é o seguinte, quando você quer fazer a preservação da história, memória das cidades, no ponto, no processo, muitas vezes tem a visão simplesmente do ponto de vista cultural, tá? De preservação da memória, mas não. A preservação mais importante no processo não é a memória, o mais importante é a memória educacional. Como é que é esse processo? A escola, a memória educacional é onde se estudou. Né? O seu prédio continua lá, a sua escola continua. Quem foram seus alunos? Quem foram seus professores? Quem foram os colegas que estudaram junto? Existe esse tipo de interação no processo? Isso é muito mais importante do que preservar a memória de um prédio ou a história de uma nação no processo. Esse ponto da memória educacional, dali sai toda a base cultural, sai toda a base do questionamento econômico do processo. Então, esse é um dos pontos mais difíceis de entender, que a memória educacional é mais importante do que simplesmente discutir a preservação da memória cultural no processo. Então, tem profissionais para isso? Sim. Tem todo um pessoal que quer trabalhar com parte de museu, tem todo museólogo, tem todo um pessoal que trabalha com preservação patrimonial, mas não é só isso. Né? A parte mais importante é a preservação da memória educacional. Esse ponto, o tempo passa e não se apaga no processo. Então, isso é um dos pontos-chave que tem que ser. E é comum você passar em escolas antigas, você estudou, está lá o prédio até hoje, existe todo o trabalho, e muitas vezes a pessoa fica até envergonhada de ir lá ou de conversar com o pessoal. Ou muitas vezes você vai lá, você é mal recebido.
Aí quando você fala que você era ex-aluno da escola, aí o professor ou o diretor até te atende melhor, entendeu? Bom, então não existe esse respeito em relação à memória educacional. Esse é um dos pontos chaves que existe. Vocês, não sei se vocês lembram antigamente, que era comum todo ano, quando concluía o ano, você sentava numa mesa e tirava uma foto. E tinha todo o lado simbólico no processo. Atrás de você ficava o mapa do Brasil, de um canto ficavam as bandeiras do pavilhão nacional, do outro lado ficava um globo em cima da mesa, e você estava sentado ali e tirava uma foto do ano, segundo ano que for a escola total, e aquilo era guardado numa memória do processo. Não é? Não sei se vocês lembram disso. Tá. E aí, hoje o que é feito sobre isso? Você tem uma formatura linda, tira essa foto, fácil de fazer e sumiu. Né? Então, memória educacional não existe no Brasil. Então, são situações que, essas pequenas situações, você vai acumulando e vai criando o histórico da sua nação, da sua passagem naquela localidade e cria-se o vínculo da responsabilidade no processo. Então, esse é um ponto-chave que muitas vezes, quando nós estamos falando de memória educacional, não é simplesmente a questão de ter a sua foto pendurada numa parede só, não. Tem uma complexidade muito maior que isso. E isso as escolas perderam. Aliás, não estão fazendo esse tipo de papel. Né? E isso existia como obrigação, como compromisso nas escolas públicas, se fazia isso anteriormente. Nas escolas particulares, então, nem existe mais isso. Aliás, tem muitas pessoas, crianças que estudaram na escola infantil, no processo, não existe mais escola, a empresa faliu, sumiu, então não existe mais lembrança desse mecanismo. Então, existe sim essa necessidade de fazer com que haja uma jornada para reconhecer isso. Tá? Coisa? Alô? Está me ouvindo? Alô. Agora estou ouvindo sim, professor. Agora já tinha dado um hiato aí, cara. Uhum. Não temos mais pergunta, professor. Tá bom. Então vamos lá. Então, essa questão do Centro de Referência Educador é uma proposta que a gente está fazendo no sentido que haja um entendimento de que cria um mecanismo para que possa fazer com que a educação tenha uma relevância significativa dentro da sua sociedade. Então, a proposta é nesse sentido o processo. Então, a questão de fazer com que haja esse interesse nesse processo depende da mobilização da sociedade. Então, se fala muito em buscar desenvolvimento econômico e social, desenvolver, criar emprego e renda no processo, tem uma corrida nesse sentido, no entanto, não se cria a memória, a base e a educação no processo. Então, nós temos que ter esse cuidado de fazer com que o assunto chamado educacional não seja apenas um produto qualquer e que sim, ele é um processo e a base para que haja um desenvolvimento econômico e social. E o papel, nesse ponto do terceiro setor, é um ponto vital e estratégico nesse processo. Então, não é simplesmente uma proposta de fazer uma solução ou coisa parecida no processo. A questão é transformar isso num processo de responsabilidade e cada um de nós de contribuirmos naquela cidade para que haja melhoria no processo. Se o centro de referência não é possível fazer a construção disso, mas sim a referência educacional é um ponto importante, no qual visita a sua escola, onde você estudou, cria esse tipo de vínculo no processo, já é o primeiro passo para criar esse tipo de massa crítica, de forma de pensar e discutir sobre a educação e a participação da sociedade. Então, o que nós estamos estimulando é que haja esse tipo de pensamento e que possa trabalhar com isso, contribuindo, cada um na sua possibilidade de poder fazer com que haja a sua contribuição para que possa obedecer o decreto de compromisso de todos pela educação básica. Então, essa é a proposta do Centro de Referência Educador.
Da minha parte, eu só tenho que agradecer a vocês nesse processo. Tem Professor, pergunta? a Sim? possibilidade, pintou mais duas perguntas no apagar aqui. Sim, vamos lá. A Luciana, da entidade Manancial do Saber, Sabedoria, também Uhum. lá de São Paulo, no Centro de Referência ao Educador, podemos associar os professores? Acho que sim, Sim, né? podemos não, devemos, né? Devemos, porque o centro de referência é para o educador, para que ela possa estar não só sendo beneficiada no processo, ela seja ajudado e que certas coisas, como o governo não consegue pagar o salário compatível com o processo, eu posso criar um fundo de estímulo à educação e posso fazer com que haja premiação até financeira para os professores que tenham desempenho e que haja uma participação adequada no processo, para fugir das garras do funcionalismo público tradicional, que ela não tem esse tipo de premiação. Então eu posso fazer uma premiação por produtividade, por coerência, pela participação no processo, de tal maneira que seja reconhecido pela sociedade civil e que tenha com isso, que seja uma bolsa, que seja um estudo, que seja uma premiação qualquer, que seja financeiro, material, o que for, que possa ser reconhecido desse mecanismo. Esse é o interesse de fazer trabalho com o centro de referência do educador. Então, é para o educador, sim, tá? É para as finalidades. Tem uma, Vamos lá. tem mais uma do Genaro aqui, o nosso amigo Genaro, Sim, da Americana, São Paulo. Qual é a sim. melhor forma de trabalhar essa memória educacional? É simples, é cada um de nós, que nós frequentamos a escola, assumimos o compromisso de vez em quando dar a cara naquela escola que você estudou. Só isso já é o início. Então, em qual escola que você formou? Que seja em escola infantil, fundamental, médio, superior, de vez em quando mostrar as caras e falar assim, ó, eu estudei nessa escola, né? O que eu posso ajudar, né? Então, é no sentido de criar esse tipo de link no processo. Então, não é necessário que assumir compromisso no sentido de não, eu vou ajudar a escola, não. Só abrir uma visita de que você hoje é um profissional, que trabalha em tal segmento, que você vem à escola só para visitar, ou poder fazer uma espécie de um depoimento, uma palestra para os alunos, isso é comemorativo. Os próprios alunos vão ficar orgulhosos desse processo. Ele vai querer fazer o mesmo depois também. Então, essa é a linha que nós temos que ter. Uma iniciativa bem simples, bem idiota, pode mudar todo o cenário educacional. Tá? E isso é tão gratificante, vou dar um depoimento aqui, Exatamente. que o professor, se tiver lá ainda, ele vai chorar com TV, tá? Aconteceu Exatamente. comigo, tá? 40 anos, eu não ia lá, o professor chorou, mas Isso. tudo bem. A gente também se emociona. Professor, Exatamente. acho que podemos finalizar, tá, professor? Tá bom. Bom, tenho que agradecer a vocês. Próxima semana o tema É é... dia 4 O que é? de setembro, é interface com a Escola do Legislativo. Bom, então vamos lá. É uma linguagem que pouca gente conhece, que nós podemos mostrar que existe toda uma ferramenta que o governo estruturou e a cobrança desse processo depende de nós, da iniciativa privada, não depende do governo. O governo já foi obrigado a fazer esse processo, então nós temos que cobrar e participar disso. Então, a ideia é mostrar que existe essa estruturação e que nossa ferramenta do terceiro setor, nesse ponto, é fundamental para que possa cobrar e fazer o uso desse mecanismo, inclusive, de tal maneira que, com isso, ela sirva como ponto de apoio para que o terceiro setor seja fundamentado na sua localidade. Então, esse é o objetivo de explicar esse mecanismo. Então, só tenho que agradecer a todos vocês. Obrigado por mais uma. Obrigado, Guilherme. E vamos que vamos. Tem muito mais assunto ainda para ser discutido ainda esse ano ainda, tá bom? Então, Ok, muito professor. obrigado. Um Tá. abraço para o Boa noite, professor professor. pelo ensinamento e um abraço a todos. Tá bom, obrigado. Até mais.